Espírito Santo, início do século XX. O estado ainda possuía grandes áreas desabitadas. A economia era baseada no café. A população, que na sua maioria habitava na zona rural, era composta por brancos, um grande número de ex-escravos e imigrantes europeus de diferentes nacionalidades. A fé da grande maioria da população era a católica. Nesse cenário, no ano de 1903, desembarcaram no Porto de Vitória os missionários Zacarias Taylor e Alberto Lafayette, com o objetivo de organizarem as primeiras igrejas batistas no estado. Os missionários saíram da capital e foram para o município de Afonso Cláudio, ao encontro de Francisco José da Silva, conhecido como Irmão Chiquinho, um incansável ganhador de almas que dividia o seu tempo como alfaiate e evangelista. No dia 21 de agosto de 1903, na localidade de Alto Firme, nascia a primeira igreja batista em solo capixaba, com 60 membros. Como seu pastor, o recém-consagrado Irmão Chiquinho, agora pastor Francisco, que mais tarde viria a ser considerado o apóstolo do Espírito Santo. Dr. Zacarias Taylor, Alberto Lafayette e Francisco José da Silva seguiram para organizar dias depois a segunda igreja batista no estado, na localidade de Figueira de Santa Joana, hoje município de Itarana. Ao voltarem à capital, os três missionários organizaram mais uma igreja, com 2 cômodos, chão de terra batida, aproximadamente 15 bancos, uma mesa rústica para servir de púlpito e paredes de estuque. Nascia a primeira igreja batista de Vitória. No ano de 1904, um fato decisivo para o avanço do trabalho batista no estado aconteceria: a chegada do casal de missionários norte-americanos Loren e Alice Reno. A vinda do casal Reno representou o fundamento do trabalho batista no estado, trazendo sistematização, consistência e estruturação às igrejas que nasciam. Mr. Reno assumiu o pastoreio da primeira igreja de Vitória, enquanto o pastor Francisco fora para o campo, agora em tempo integral, evangelizando e implantando igrejas no interior. Conforme crescia o trabalho batista, a perseguição religiosa aumentava. Os cristãos protestantes sofriam atos de violência e viviam à margem da sociedade. Até após a morte, a discriminação existia. Com muito empenho, Loren Reno conseguiu em 1905 um terreno para servir de cemitério para os protestantes e excluídos sociais. Com seu trabalho, Loren Reno passou a estabelecer boas relações com as autoridades, inclusive eclesiásticas, além de ganhar a simpatia da população. Mas o preconceito era muito grande. Para acolher os filhos dos batistas discriminados nas escolas da época, o casal Reno iniciou um colégio no porão da sua residência. Surgia o Colégio Americano, que passou a receber também filhos das famílias pobres. O Colégio Americano, que tinha esse nome por usar método de ensino americano, passou a formar também missionários e professores. O colégio cresceu, passando a funcionar no antigo templo da primeira igreja de Vitória e, em seguida, no Parque Moscoso. Jovens do interior vieram para a capital para estudarem no seu internato. O Colégio Americano escreveu um belíssimo capítulo na educação capixaba e marcou para sempre a história dos batistas e do nosso estado. Homens de Deus, como o missionário sueco Carl Svensson, vieram para o estado na década de 20, ampliando a propagação do evangelho principalmente no norte do estado. No sul, Fernando Drummond; na região do Vale do Rio Doce, Manuel Balbino Lanes; na capital, Almir Gonçalves fora capacitado por Reno para substituí-lo quando chegasse a hora, fato que aconteceu. Severino Lira, um vendedor de bíblias que usava desse pretexto para visitar as casas das pessoas e evangelizar. O ex-padre José Landeiro; José Lopes, mártires da fé, como Joaquim Davi, espancado até a morte em Itabapoana por afirmar que seguia a Cristo.
são apenas alguns dos pioneiros que abriram o caminho para chegarmos até aqui. O casal Loren e Alice Reno deixaram uma base sólida para aqueles que vieram depois deles. Loren Reno descansou no Senhor em 1935 e Alice retornou para sua terra natal. Nas décadas seguintes, o trabalho dos batistas capixabas continuou a crescer. Daquela primeira singela igreja em Alto Firme, floresceram igrejas em todo o estado. À sombra desses gigantes do passado, o Senhor continuou a levantar homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, para levar as boas novas do Evangelho, implantando igrejas e organizando o trabalho denominacional, ação social, ensino teológico, música e educação cristã. Ativas organizações de homens, mulheres e jovens, sempre com muito empenho no trabalho missionário. Fiéis às palavras do apóstolo Paulo. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja dada toda a honra e toda a glória pela história dos batistas no Espírito Santo.